Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Dá um joinha. Esperar mais algumas pessoas entrarem. Todo mundo me ouvindo bem? Por aí, gente, me fala se tiver algum problema no áudio que a gente corrige aqui. Legal, tudo certo. Calma, a Mari já entra. Gente, seguinte, boa noite para todo mundo. Meu nome é Tami, quem não conhece, eu e minha família somos proprietários do restaurante Estação Boca do Monte, em Piedade, um restaurante que fica dentro de um vagão de trem, num lugar turístico. E desde quando começou esse período de quarentena, a gente tem feito algumas lives, eu tenho conduzido, né, algumas lives com parceiros. Ó, Mari. Mari, você vai entrar como Mari ou vai entrar como Manual do Mundo? Me fala para eu te logar aqui daqui a pouquinho. E eu tenho feito algumas lives com parceiros, com alguns profissionais que têm alguma relação com gastronomia, com produtos da terra. E a Mari, né, o Manual do Mundo, eu cito o Manual do Mundo porque eles têm uma representatividade muito grande para Piedade e também fazem parte da nossa história, não só do restaurante, como da minha família como um todo. Mari, vou te adicionar aqui, só me diz se realmente você vai entrar como Mari ou como Manual do Mundo. A Virgínia tinha falado que você entra como Manual do Mundo, vamos ver. Boa noite, pessoal. Cadê? Aqui, ó. Vamos aguardar a Mari entrar para a gente começar essa conversa que vai ser muito legal. Ela tem muita história para contar. Olá! Ai, meu Deus, que frio na barriga! Tudo bem? Tudo bem, e você, Tami? Tudo bem, Mari. Boa noite para você. Como é que tá essa vida de produção de conteúdo no meio de uma quarentena? Nossa, tá difícil, viu? Tá difícil porque tudo continua igual, né? Deixa eu ajeitar aqui o celular. É a casa, a família, Só que a gente tá em Piedade, né? A gente mora em São Paulo e agora a gente tá em Piedade. Então tem mais essa coisa ainda para administrar. Tá numa casa diferente. Então tá É, bem puxado. eu percebi que assim a rotina de vocês ela está muito produtiva. Vocês estão produzindo muita coisa, mas você está sobrecarregada porque você tem que fazer comida, tem criança, tem a casa para cuidar, tem uma série de outras coisas administrativas aí também, né? Sim, são duas meninas, né? Tem a Helena, que hoje fez 5 anos, aniversário dela, que até Olha você que viu legal. que eu tentei fazer meu bolo, né, de arco-íris trágico, ficou uma bagunça meu bolo. E a Melissa, que tem 1 ano. Então, elas têm demandas diferentes, né? Isso é super complicado de administrar. E a Lelê tá tendo aula. Ela tem aula e a gente tem essa. E a gente fica aqui. Eu faço aula com ela todos os dias de manhã, tem as lições para fazer. E a Melissa, a gente tem que brincar, tem que dar atenção também, tem os cuidados, né? As duas iam para a escola em período integral em São Paulo. Mas essa mudança de vocês para Piedade foi por conta desse período de quarentena ou vocês tinham realmente a intenção de, aos poucos, se mudar definitivamente para Piedade, ter uma nova vida, uma nova realidade? Não, a gente tem uma base aqui que a gente mantém, é porque a gente gosta muito das pessoas daqui, gosta da cidade, e tem a questão que a gente quer estimular o vínculo das meninas com a cidade e com as pessoas daqui, e os avós também. Então, quando começou a quarentena, a gente não pensou duas vezes. Falou, meu, vamos embora para Piedade porque lá é mais seguro. Lá a gente tem uma casa, é quintal, a gente tem grama, tem árvore, tem bananeira. Aqui tem uma bananeira com 2 cachos de banana. É incrível aqui. E em São Paulo, a gente mora num apartamento completamente Ah, diferente. Apartamentico, pequeno, não dá. Com 2 crianças, sem chance. Aí a gente resolveu vir pra cá e semana que vem a gente completa 3 meses.
em Piedade, em quarentena. Em quarentena, é. Não está fácil para ninguém, a gente sabe disso, mas eu acho que é mais complicado para quem está em São Paulo, tem que realmente respeitar a quarentena dentro de um apartamento, né? É. Completamente diferente, porque lá em São Paulo, os síndicos, eles restringiram até o acesso a parquinho, né? Então, quem tá com criança tá sofrendo muito. E aqui a gente não tem isso. Aqui, na pior das hipóteses, a gente pega o carro e vai pro sítio e fica lá no descampado. E para acessar o carro, não precisa passar por elevador, não precisa passar por hall de entrada, a gente está aqui na garagem, né? Então é muito mais seguro pensando em transmissão de vírus e contaminação. É isso aí. Mas falando em apartamento, Maria, eu me lembro que no comecinho do projeto de vocês, o Manual do Mundo, os vídeos, eles eram feitos, eu acho que era um apartamento que vocês moravam, não sei se é o mesmo que você mora atualmente, numa bancada na cozinha, onde eu imagino que você era a cinegrafista e o Iberê que começou fazendo os vídeos. Sim, um apartamento de 35 metros quadrados. Não é o que a gente mora hoje, graças a Deus. A gente tinha acabado de casar, né? E era o que a gente podia ali conseguir, era o que a gente tinha. E a gente gravava, eu gravava, a gente produzia tudo junto, o Iberê apresentava e eu filmava sem saber nada. E aí ele ia me dando os toques, né? Não, está ruim, não, muda aqui, muda isso, esse ISO, muda essa cor, não sei o que, enfim. E aí a gente ia fazendo assim. Foi assim durante 4 anos. Até que a gente finalmente conseguiu alugar um estúdio. E aí a gente se mudou pro estúdio, mudou o Manual do Mundo, né? E começou a gravar lá, que também tinha entre 35 e 40 metros quadrados. Era pequenininho também. Mas Mas já era só o separou, né? estúdio, né? Já separou. E aí a gente conseguiu chamar um estagiário, nosso primeiro estagiário. Um estagiário, dois estagiários, aí um efetivou, aí foi entrando mais gente. Aí a gente mudou para uma casa de mais ou menos 70 metros quadrados, ficamos alguns anos, aí a gente foi para uma de uns 130, que é a que a gente estava até semana passada, que a mudança foi efetivada agora, e a gente está indo para uma de uns 300 metros quadrados. A família Depois tá aumentou aumentando. também, né? É, A mas, casa. mas essa é a família Manual do Mundo, né? São casas do Manual do Mundo. E o estúdio agora vai ser maravilhoso. Vão ser 3 salas só de estúdio. O resto também é cenário, mas acaba sendo escritório, né? As pessoas usam de outros jeitos. Mas a gente está super feliz. Mas hoje a equipe de vocês tem quantas pessoas envolvidas diretamente e indiretamente? 15 pessoas diretamente. É Bas- bastante. É é bas- bastante. E quando vocês começaram, em que momento assim que foi o sucesso, o boom que vocês tiveram? Porque vocês têm um alcance que é incrível. Você sabe que quando fazem essa pergunta pra mim, eu sempre fico pensando que até hoje eu acho que eu não sei. Porque é um negócio muito louco, né? Você não tem uma noção real, assim, uma coisa palpável. Quando outra pessoa vem e fala, olha, olha o tanto de seguidor que você tem, olha quantos vídeos vocês já publicaram, são 13 milhões de inscritos no canal no YouTube e mais de 1.600 vídeos publicados. Já vai Nossa. fazer 12 anos, semana que vem também, 12 anos de canal. É muita coisa. Mas é engraçado que a gente não consegue mensurar tanto de seguidor, sabe? O alcance, assim. Pra gente é bem difícil. Quando a gente fez a nossa festa de 10 milhões de inscritos e 10 anos de canal, a gente conseguiu levar bastante gente pro teatro, que é onde a gente fez a nossa apresentação, e eram todos fãs. Foi incrível, foi muito legal. E agora, no final do ano passado, a gente gravou um vídeo que a gente bateu um recorde, fez a maior pasta de dente de elefante do mundo, e a gente conseguiu arrastar mais um monte de gente, porque eles participaram do experimento. Nessas horas, assim, eu fico bem sensibilizada, assim, bem tocada, porque são pessoas que se deslocam de outros estados para acompanhar o nosso trabalho, para estar lá com a gente, sabe? E isso é muito mágico, isso é muito incrível. Mas quando a gente fica um tempo, meses, enfurnada em casa, na frente do computador, como está sendo agora, a gente começa a perder a noção disso.
Porque você entra numa rotina de, ai, tem que achar pauta, tem que fazer teste, tem que publicar, tem que fazer uma foto, o que que eu quero mostrar para as pessoas, o que que eu quero que elas aprendam, que você acaba perdendo a noção disso. Eu não sei Hum. como era isso para você na televisão, o que que você sentia, mas pra gente, assim, é doido isso, né? É muito, pra mim é muito doido. É difícil ter uma dimensão, até porque acho que a internet ela te dá uma dimensão mais invisível ainda, porque você não consegue interagir com todo mundo, por mais que você saiba que tem tantos milhões de seguidores. Vocês começaram com o YouTube, depois surgiram as outras plataformas, imagino, e não tem como você dar conta de tudo, né? Se você tiver que responder para todo mundo, você, né? E sem contar as pessoas que indiretamente também são fãs de vocês, porque vocês têm um público infantil que é muito forte, mas ao mesmo tempo os pais dessas crianças também são super fãs de vocês. O público adulto ou a criança que vai se tornando adolescente nesse período aí de desenvolvimento de vocês, eles são fiéis também, porque os assuntos são muito enriquecedores e eu queria até saber se o ideal, o início de vocês, era esse mesmo. Então, não, nosso foco sempre foi o jovem adulto. Porque quando a gente cresceu em Piedade e quando a gente foi para São Paulo fazer faculdade e tal, a gente percebeu que as pessoas lá não sabiam coisas simples, do tipo trocar pneu, fazer mudança, pintar parede. E a gente ajudava os nossos amigos a fazer essas tarefas. E aí o Iberê sempre gostou muito de vídeo e a gente já trabalhava com internet. Falou, meu, vou começar a fazer vídeo para ensinar esse povo a fazer essas coisas. E aí ele começou a gravar uns videozinhos e a gente começou a amadurecer essa ideia e pensou em criar um site para colocar esses vídeos lá e depois montar um portal em que as pessoas encontrariam as respostas para todas as dúvidas que elas tivessem. A gente foi amadurecendo essa ideia. E o foco sempre foi o jovem adulto, porque a gente achava que nessa idade é que eles iam ter esses problemas, iam ter essas dúvidas, dúvidas domésticas, crises existenciais, enfim. E com o tempo a gente foi mudando as categorias do que a gente mostrava no Manual do Mundo e do que a gente mostra no Manual do Mundo. Isso porque a gente foi mudando essas categorias de acordo com o nosso gosto, com o nosso gosto pessoal. Chegou um momento, eu acho que foi em 2011 ou 12, se não me falha a memória, que a gente começou a publicar vídeo de experiência. Porque era um assunto que a gente gostava, mas foi por acaso. Até então a gente ensinava a afiar faca, ensinava umas brincadeiras. E a gente falou, meu, vamos começar a fazer umas coisas de experiência que a gente gosta muito. E a gente é filha da geração Bigman, né? Da TV Cultura. E não Ratinho. tinha nada parecido. E a gente hospedava isso num site que não existe mais, que se chamava Uhu. E assim começou. Toda terça-feira a gente publicar experimento. E as pessoas foram gostando muito. E aí que a gente começou a atrair criança. Mas Hum. até hoje, 70% do nosso público é adulto. E os outros 30% de crianças. E o que acontece, assim, que as crianças, elas são mais engajadas, né? Elas são mais passionais. Então, elas, quando assistem ao vídeo, quando elas entram nas redes, elas comentam. Elas não conseguem deixar de comentar. Diferente dos adultos. Eu É, mesma assisto o vídeo e, tipo, passo. Não dou joinha, não deixo comentário. Venho me policiando para parar com isso. Porque, né, as pessoas precisam saber o que a gente tá achando. Mas passo batido. E as crianças não, as crianças estão lá, né, com a gente. E quando a gente faz encontro, isso é super engraçado, porque quando a gente faz encontro em São Paulo ou no Rio, né, normalmente nessas duas capitais, os pais vão, ou tio, ou avó, eles vão com as crianças e eles pedem desculpa, falando, ai, tô aqui com ele, né? Com o neto, com o filho, mas eu também sou fã, eu também gosto, isso é muito engraçado. E no interior isso não acontece. verdade, No verdade. interior, tipo, as Conta mais pessoas delas. são. Isso é muito louco. Quando a gente vai aqui em Sorocaba, na Leroy Merlin, meu, um monte de adulto vem falar com a gente. No interior parece que é mais adulto. Assim, quando você faz o evento, mais adulto se mostra.
Essas duas capitais, não. São Paulo e Rio, não. São Paulo e Rio as crianças vão e os adultos ficam com vergonha. Mas se você pegar as métricas dos vídeos e de tudo que a gente publica, 70% adulto e os outros 30% são de crianças. E as crianças são muito fiéis, né? Elas são fiéis, são verdadeiras, e então é mais ou menos aquilo que eu imaginava mesmo, né? Que elas vão crescendo até se tornar o alvo inicial de vocês, que eram os jovens adultos, e aí depois se tornam adultos e continuam super fãs, né? De Sim, e vocês. aí começou a aparecer uma demanda pra gente, pros muito pequenos, tipo 3, 4 anos, e eles não, né, os vídeos eles são para adultos, a gente fala coisas difíceis e tal. E esses pais, eles começaram a pedir coisas, materiais para essas crianças. E agora a gente criou uma marca chamada Manual do Mundo Mini, que a gente já começou, já lançou alguns livros, mas a gente vai começar a soltar produtos para crianças até 8 anos de idade, meio que para atender essas pessoas. E faz sentido também porque vocês também têm crianças pequenas. Eu acho que o modelo de negócios ele também vai se estruturando de acordo com a realidade de vocês, porque vocês sempre fizeram aquilo que é do gosto de vocês, né? E aí as coisas vão se adaptando. Nesse sentido, eu acho que a gente é muito privilegiado de poder mudar o rumo do barco, dependendo de para onde a gente quer ir. E a gente faz isso assim, sem dúvida, porque se a gente perder o tesão, né, de fazer o que a gente faz, eu acho que não faz mais sentido. É. E dessas experiências que vocês costumam fazer, né? Já tem mais de 1.600 experiências. Mais de 1.600 vídeos, que aí tem de diferentes categorias, né? Tem diferentes categorias mesmo, mas das experiências, tem assim um top 5? O que, que foi mais trabalhoso? O que foi mais bombado? Que realmente te marcou ao longo desses mais de 10 anos aí? Tem uma que está sendo muito difícil, que está há 2 anos na garagem, que é de um submarino. Ah, sim, eu acompanho. Algum tempo, eu acompanho há algum tempo. Tem alguns anos que a gente, primeiro vídeo do ano, é um veículo aquático. A gente já fez barco de papelão, a gente já fez barco de dobradura, a gente já fez bicibarco, mas tem, eu acho que 2 anos que a gente tá fazendo esse submarino. E é um submarino que é para funcionar de verdade, pelo menos uma vez. Ele tem que entrar com o Iberê na água e sair. Tanto que no começo eu tava fazendo aula de mergulho, porque eu ia descer também no submarino, mas aí eu engravidei da Melissa. A Melissa já tá com 1 ano e meio. Nossa, E aí eu parei com as aulas que eu falei, meu, não vou fazer isso grávida, né? Vai ter segurança, tal, bombeiro e tudo mais, mergulhador lá no dia do lançamento, mas não vou arriscar. E esse submarino tá lá na garagem, agora parou tudo com a pandemia, era pra gente liberar ele no meio do ano, mas agora vai saber, né? Talvez só vá sair em janeiro de 2021. Mas esse, sem dúvida, está sendo o projeto mais desafiador. Eu acho que o segundo mais desafiador foi a pasta de dente de elefante, que a gente acabou de bater o recorde, eu vi também. né, era no estádio, com muita gente, era um experimento que a gente gastou dezenas de milhares de reais para fazer, muito complicado. O pessoal do Guinness veio da gringa para acompanhar, Que foi legal. super complexo, e tinha fã de outros estados. Então rola uma pressão também, né? Que você quer deixar as pessoas felizes. Mas esse submarino tá assim, ó, me deixando de cabelo branco. Porque a gente não sabe o que vai ser dele. E a gente vai fazer um teste numa piscina de mergulho. Ele tem que sair inteiro e depois a gente solta ele no mar com o iberê dentro. Que medo, né? Porque ele tem que voltar, né? Que tem duas filhas pequenas. Que medo, Mari! Mas, ô Mari, em que momento que você apareceu? Porque eu lembro que no começo era sempre o Iberê que aparecia fazendo as experiências e tal. E eu acho que você foi a responsável, claro, óbvio que o Iberê também tem uma grande participação nisso, mas você, com esse seu jeitinho, docinho, você foi responsável por engajar muitas crianças também. Sim, sim. O que aconteceu na história do Manual do Mundo é que lá no começo o Iberê, ele estava sempre. A gente sempre dividiu assim: o Iberê cuida do criativo e eu cuido do administrativo e redes sociais. E aí é muito puxado, né? Essa coisa de produção de conteúdo. E a gente foi se mantendo dividido assim por muito tempo.
E ele sempre à frente dos vídeos e eu nos bastidores, porque enfim, tem que segurar uma barra lá. Eu comecei a aparecer mais e tomar a frente, e estar à frente das câmeras, depois que a gente conseguiu aumentar mais a equipe. Isso conseguiu me dar respaldo para aparecer. Hoje a gente está com uma equipe super engajada, assim, as pessoas, a gente se adora, enfim, a família é Manual do Mundo, o pessoal super bacana, assim, é demais. E até 2014 eu respondia todos os comentários que chegavam pra gente. Todos. E eu acho que esse período, esse começo, era uma época que ainda dava. E a gente não tinha a Helena, nossa filha não tinha nascido ainda. Então, eu acho que esse começo do Manual do Mundo foi decisivo para a gente conseguir puxar essas crianças, manter essas crianças, né, lá nos comentários e depois, quando a gente conseguiu estabelecer a equipe e eu passei para frente dos vídeos e comecei a aparecer, meu rosto começou a aparecer mais nas redes, criou uma chave que a gente conseguiu manter essas pessoas enquanto elas estavam numa outra fase. Nessa semana, ontem, eu acho, eu recebi uma mensagem do Gustavo, eu não sei se ele está assistindo, que agora é um homem, mas ele era uma criança quando a gente começou e ele acompanhava assim muita gente porque ele é super dotado e ele não gostava de nada do que ele via e ele queria uma coisa assim mais pesada, né? Tipo o Manual do Mundo. Então, e isso é curioso porque as crianças muito pequenininhas que acompanham o Manual do Mundo, tipo 4, 5 anos, 6 anos, são crianças já fora da curva, porque o conteúdo é difícil. Hum, É difícil mesmo. E no Na verdade, é um conteúdo muito inteligente, né? Porque eu acho que esse é o verdadeiro papel, acho que, do influenciador digital. É você levar conteúdo relevante que faça, né, que a cabeça da criança realmente Sim, funcione, né? sim. E no Coloque. fim, eu acho que essas diferenças de fase, no fim, eu acho que favoreceram a gente a manter essas crianças por perto, sabe? É verdade. E, nossa, eu ia te perguntar um negócio agora. Se você já, em algum momento, principalmente no começo, que, né, a gente quer ter aquela regularidade de postagens, de conteúdos, que deu um branco, assim, puxa, o que eu vou fazer semana que vem? Né? Que experiência que eu vou fazer que vai ser viável? Porque nem toda experiência você consegue fazer rapidinho. Tem essa do submarino, que você falou que está levando anos, tem algumas experiências que são mais complexas, depende de material para você comprar, tal. Mas já deu uns apagões, assim, vocês, no começo? Já o que a gente faz, por isso que desde o começo a gente tem categorias, né? E aí a gente vai suprindo lacunas. Ah, então são 4 vídeos por mês de experiências, então a gente tem que ter 4 experiências. E aí a gente hoje, né? Antes não tinha, mas hoje a gente tem um banco de pautas no Trello, que são milhares de pautas, de todas as categorias do mundo. Lá no começo a gente trazia do nosso repertório e pegava. E hoje ainda a gente traz um pouquinho do nosso repertório, que o nosso repertório acabou, né? Obviamente, há muito tempo se esgotou. Mas a gente recebe muitas sugestões das pessoas que acompanham o Manual do Mundo. A gente recebe muitas sugestões e a gente tem uma equipe de especialistas. A gente tem físicos que trabalham com a gente tem químicos consultores, a gente tem professores, então a gente tem, e a equipe, né? Tem os pauteiros também, roteirista, a gente tem uma equipe que dá um respaldo pra gente. Lá no começo era a Livre, fã e o nosso repertório. Hoje, graças a Deus, a gente tem essa equipe. Que dá um fôlego para vocês, porque nada melhor do que chegar num patamar de receber o roteiro assim, ó, hoje você vai falar sobre isso, tá aqui, segue o material de pesquisa, né, dá uma lida aí que tá tudo certo, né? Sim, é incrível. O Bora Ver, que é uma série em que a gente visita fábricas, a gente tem produtor, tem roteirista e tem físico que dá cobertura lá de tudo. Eles fazem todo o preparo de pauta, montam roteiro, estrutura roteiro, para quando a gente vai na fábrica, a gente está todo brifado, né? Já estudou, o negócio vai, o negócio desliza, né? É excelente, é o sonho, assim. E o Bora Ver, que vocês esmiuçam ali algum assunto e como é que é o processo de produção de tudo aquilo, tem uma participação de empresas mesmo, as empresas procuram muito vocês para isso?
procuram bastante. Mas a gente escolhe as empresas, porque como é isso? Como a gente tem esse privilégio de escolher para que rumo a gente vai, a gente também segura a mão ali e também mantém o privilégio de poder, de querer trabalhar só com o que a gente quer. Então a gente faz isso, a gente só trabalha com o que a gente quer. A gente nega a maioria das propostas que chegam pra gente. Porque não dá, né? A gente não dá pra gente associar a nossa marca, associar a nossa imagem e falar de uma marca na qual a gente não confia, na qual a gente não consome. É isso que eu acho mais bonito do trabalho de vocês. Vocês não são vendáveis, né? Não é, vocês não se vendem por qualquer coisa. Porque tem gente que, caiu na rede é peixe, vou fazer. E às vezes não faz sentido, você acaba, né, perdendo o rumo do teu negócio ali, você está tão focado e o negócio vai se desviando por conta de patrocinados, né, ou de empresas que querem aparecer e não faz sentido para o Não teu faz. público. Uma coisa que é muito comum na internet também é fazer vídeo, fazer postagem sem marcar que é conteúdo patrocinado. Não tem nenhum sentido. E tem empresa que pede, por incrível que pareça, para que fale da empresa e não mencione para o público que aquele conteúdo é patrocinado. Isso não faz nenhum sentido. É. A gente não faz Nem pega isso. bem, né? Não pega, não. Ô, Maria, e aí, a partir de que momento que você começou a fazer vídeo falando de experiências gastronômicas? Que eu vi recentemente, vocês postaram alguma coisa do alho negro, que é uma iguaria Nossa, é caríssima. incrível. Tem também o do caviar de gelatina. Você fez uma série de receitinhas recentemente também. Como é que vocês foram se enveredando para esse lado? Foi. A gente tem essa categoria de receita desde o começo do Manual do Mundo, lá atrás. Só que no começo a gente fazia umas coisas que eram mais simples, assim, fazia bolo de caneca, pudim de caneca. E aí eu acho que no começo do ano passado, eu acho que há um ano mais ou menos, não tenho certeza, a gente resolveu fazer uns vídeos num esquema diferente, em vlog, com o Iberê filmando, só eu e ele. Isso porque, como a gente está com uma super produção, a gente achou que a gente estava se distanciando das pessoas. E a gente queria voltar a fazer um vídeo em que a gente se sentisse mais próximo das pessoas, em que a gente conversasse durante o vídeo, que fosse uma coisa mais solta. E aí veio a ideia de fazer o Cozinha da Mari. Então eu ensino uma receitinha simples também, nada a ver com as coisas maravilhosas que vocês fazem no vagão. São coisas simples. E o Iberê filma. E uma coisa assim, pode ver, luz, câmera, é uma coisa bem mais solta, assim, é bem diferente. Mas a gente gosta, porque fica uma coisa muito pessoal. E as pessoas gostam e fazem e mandam foto pra gente. Fica mais caseiro, mas ele aproxima do público, né? Porque essa é a realidade do que as pessoas têm em casa, que é um celular, não tem uma luz boa, vai a luz amarela mesmo, e seja o que Deus quiser, né? Sim, sim. O Mari, sabe que o Iberê eu sei que tem, desde criança, uma relação muito próxima com natureza, porque ele cresceu num sítio, muita gente que está participando aqui da live não sabe, mas eu também cresci em sítio, o meu irmão mais novo era amigo de infância do Iberê, né, em Piedade, então por isso eu tenho dessa relação dele com a natureza. Você era moça da cidade ou você era moça do sítio? Eu acho que era a moça da cidade, porque eu morei na Vila Olinda, na Secap, então era, apesar de meus pais morarem no sítio hoje, eu acho que eu cresci na cidade. E o meu pai tem uma lojinha na cidade, né, no centro da cidade. Não, Então não eu sabia. comecei a trabalhar desde muito cedo. Então eu saía da escola e ia para a loja. Então acho que definitivamente, apesar de gostar muito de natureza, agora eu já trouxe 3 espécies de abelhas sem ferrão diferentes aqui para casa. Tô com 2 pintinhos, uma amiga ia me dar um ganso essa semana. A gente tá cheio de bicho aqui, mas eu sou uma moça da cidade. Cresci aqui na praça, brincando no coreto.
Diferente do Iberê. Aliás, eu não sei se você sabe, mas o Iberê fala muito do sítio de vocês. Muito, muito, muito. E assim, a sala era incrível, porque a sala tinha um piso rebaixado. Nem sei se existe ainda esse piso rebaixado, mas tinha um Isso. piso rebaixado, que era demais, que vocês adoravam e brincavam lá. E ele lembra quando chegou o vagão, que foi uma coisa extraordinária, de outro mundo. Ele tem muito carinho por vocês, muito. É verdade, o Iberê, ele estava presente no dia do transporte do vagão. Eu me lembro que a gente tinha uma câmera VHS super top na época, né? Que quem é criança nem sabe o que é isso, né? Tinha aquela fita VHS, e aí a câmera ficava na mão do meu irmão mais velho e na mão do meu irmão mais novo, porque eles iam filmando, né, várias etapas ali. Quando o vagão chegou com o transporte, que era uma carreta especial, os dois guindastos ali para te içar e colocar nos trilhos, a câmera estava na mão do Cristiano, que é o meu irmão mais novo, e eu lembro, porque uma jornalista, ela transferiu esse vídeo VHS para um DVD, e eu assisti recentemente. E tá a voz do Iberê, tá a voz do Rafa e do Cristiano. Sério? Nós, sai daí, cuidado, ó, tá descarregando. E é muito engraçado relembrar essas coisas e saber, né, que o Iberê participou de tantos momentos importantes da nossa vida pessoal e da construção ali do restaurante. Por que que eu fiz esse comentário? Porque hoje de manhã eu decidi mexer ali numas gavetas, eu falei para minha mãe, falei, eu vou ver se eu acho uma surpresa para mostrar para a Mari, que eu tenho certeza que o Iberê vai lembrar, mas eu não te conhecia, desculpa, mas você não estava nessa foto. Olha só. Olha o Iberê aqui. O Cris, Esse é o o Cris, esse é o Iberê. primo do Iberê. E olha o Iberê aqui, piquititico. Ai, que bonitinho. Muito pequeno. Muito Gente, pequeno. ele tem muito, assim. Agora eu também tenho muito carinho por vocês, de tanto carinho que ele tem, porque ele foi passando isso para mim. É, Inclusive, né? e além de ter toda a infância, toda a questão do sítio, né, de todo o aprendizado, a questão do vagão, que eu não conhecia vocês também, mas eu era da cidade, e eu ouvi falar, né, que chegou um vagão de trem que vai ser um restaurante, como assim, né? É uma coisa muito diferente para uma cidade de 50 mil habitantes. Na época, eu não sei quantos mil habitantes a gente tinha aqui. Mas era uma coisa assim que, né, todo mundo ficou ali chocado e curioso, empolgado, uma mistura de emoções. E a sua mãe foi responsável por ele conseguir estudar em Sorocaba, que foi um marco na vida dele também. Verdade, porque isso eu não lembro. Verdade, verdade. Porque ela ajudou ele a fazer matrícula, ela levou ele até lá. Então, se não fosse ela, ele não teria estudado processamento de dados, essas coisas, né, que acontecem na nossa vida e que mudam o rumo, assim. Então, é graças a ela que hoje também existe o Manual do Mundo, porque senão ele não teria feito processamento de dados, ele não teria gostado disso, de vídeo, de internet. O rumo poderia ter sido outro, sim, completamente outro. É verdade, que legal. Eu fico feliz de saber dessas coisas e eu fico feliz também porque ele teve uma infância muito privilegiada, porque ele era livre, apesar da gente ser quase que vizinhos de sítio. O vizinho de sítio, você sabe que são alguns quilômetros de distância ali. E eles andavam de bicicleta para cima e para baixo, o Cristiano e o Iberê, tem até aqui a fotinho deles andando de bicicleta lá no sítio. Ai, que E fofo. e eles eram muito livres, né? Eles estavam ali, não tinha perigo, não tinha essa noia que a gente tem hoje. E eu acho legal que as suas filhas vão conseguir viver tudo isso que ele viveu também, né? A gente se preocupa muito com isso. A gente tenta dar o máximo de liberdade que a gente consegue para elas, porque a gente acha que isso é importante, né? E por isso também que a gente veio para Piedade, porque você crescer trancado numa caixa, que o apartamento é uma caixa, né? Uma caixa blindada. É complicadíssimo, né? Você restringe a pessoa assim de uma série de experiências. É péssimo, péssimo. Ó, uma última fotinho aqui deles. Aqui é a casa que ele fala que tem a sala rebaixada, aqui é a bicicletinha deles jogadinha no chão. Meu pai, ele tinha uma Nikon que ele andava a tiracolo o dia inteiro.
Então ele adorava fazer esses flagras, esses flagrantes, assim, das crianças, bem natural, né? Bem natural, um olhando assim para o lado. E você Tipo, não ainda tem essa casa? tem, porque o restaurante, ele fica dentro, fica num sítio, nós temos um sítio, eles são 7,5 alqueires. A gente cresceu nesse sítio, onde tem essa casa, tem cachoeira, tem uma represa, a gente tem uma usina hidrelétrica que está ativada. O Theo e o Cristiano também são meio manual do mundo, né? Eles que ativaram, que era uma usina que gerava energia para a Piedade em 1911, e estava abandonado, estava desligado quando a gente comprou o sítio, né? Muitos anos atrás, quase 50 anos atrás. E aí eles reativaram assim que a gente, depois de alguns anos que o restaurante estava em funcionamento. Então, a nossa realidade acabou virando mais para frente da rodovia, né, que é onde está hoje o vagão, onde está o restaurante e a usina. Ali embaixo a gente ainda mora lá, né, o Theo ainda mora lá, mas eu desço menos. As coisas no restaurante tomam tanto nosso tempo que a gente acaba ficando mais tempo lá em cima, mas o sítio ainda existe, a casa ainda existe, está tudo muito lindo. Um dia vocês precisam ir lá, quando tudo que passar, para poder relembrar esses bons momentos. Nossa, ele vai ter um treco, Tami, porque eu lembro na casa, olha eu, né? Eu nem conheço a casa, mas são dois lugares especiais nessa casa. Primeiro é a sala, que tinha essa sala rebaixada, que era uma coisa incrível, assim, que eu acho que devia. Tem uma memória de aconchego para ele. E existia um quarto, que eu não sei se é o quarto dos meninos, que tinha alguma coisa nesse quarto também, não sei se é um beliche, não sei se é alguma Ah, meu estrutura. quarto. No quarto a cama ficava em cima. Era uma cama. Exatamente, Aí, exatamente, exatamente. Esse quarto, assim, é uma coisa que ele queria fazer para as meninas, sabe? Olha que doido. E a gente não não, imagina, né? Eu acho que tão doido isso, que o quarto, a cama, ela é muito alto. Era muito alta a cama, é ainda, né? Ela tinha uma escadinha, que óbvio que eu só passo a cabeça, porque eu era criança. E ela não tinha nenhuma proteção. Então eu dormia num lugar muito alto, que eu só subia de escadinha. E a gente, naquela época, os meus pais não tinham essa preocupação de botar um parapeito, não sei o quê. Guarda-corpo ali no sítio era uma coisa que nunca existiu. E a criançada brincava ali do lado de fora, né? E numa pirambeira que dava para o rio lá embaixo, e não tinha guarda-corpo, né? Então, as preocupações eram tão diferentes, né, de hoje em dia. outra coisa, imagina hoje uma cama sem guarda-corpo. Então, não existia a menor Não condição. Ainda bem existe, que não eu existe. não me mexia muito na cama, porque eu nunca caí. Estou viva. Ainda bem, para eu te contar isso, que eu acho que você não fazia ideia dessa coisa dos cômodos da casa. Não, eu não sabia, mas é engraçado que as minhas amigas de infância, que assim como os amigos do Cristiano, né, que o Iberê faz parte desse grupo, as minhas amigas também cresceram lá no sítio e a gente fazia piquenique no meio da cachoeira. A sala que ele se refere, ela, ela, ela tem dois pavimentos mesmo. Ela tem um palco de madeira e embaixo ela é de paralelepípedo, a nossa sala. Então as pessoas entram, elas se chocam, porque é uma grandiosidade, é uma sala muito linda mesmo. Aquela coisa rústica do paralelepípedo, onde tinha até uma foto que eu achei do Iberê, mas eu não trouxe aqui, que não estava muito boa, que é de um aniversário, de uma mesona de madeira enorme, e esse palco, que também é a sala onde tinha o sofá, o meu pai, quando ele comprou e construiu a casa, ele levava muito artista. Meu pai, para quem não sabe, ele era artista plástico, e ele levava os amigos, que eram músicos, atores, e faziam performances ali naquele palco. Por isso que ele é tão especial, esse lugar, né? Tem um palco ali, por isso que ele é muito diferente. Não, eu tô me convidando. Um dia ainda eu quero conhecer essa casa. Você vai sim, quando tudo isso passar, a gente vai falar, eu vou levar vocês lá para conhecer, fazer uma trilha para conhecer a sala. Tá tudo muito diferente, o Iberê acho que nem vai reconhecer, tá tudo muito diferente, a gente pintou a casa de outra cor, tá bem alegre, assim, a sala tá bem ampla, vocês vão gostar. E assim, voltando a falar até do meu pai, que ele tinha essas ideias doidas de fazer uma sala com dois pavimentos, palco, paralelepípedo no chão, né? Como assim?
Mas, ao mesmo tempo, se você for pensar, um cara que comprou um vagão de trem para fazer um restaurante, né? Não dá para esperar uma coisa diferente. Não, mas é incrível, né? Isso, a pessoa conseguir realizar isso, ela pensar nessas coisas e ela realizar. E eu acho que se ele tivesse, eu acho que quando ele fez, ele não fazia ideia. E se ele tivesse vivo hoje, eu acho que ele também não ia ter noção do quanto isso impactou a vida dessas crianças, né? Isso realmente está na memória do Iberê e tenho certeza de que está na memória de outras crianças que passaram por lá também. É verdade, assim como vocês no Manual do Mundo, vocês têm esse público fiel de crianças que vão se tornando adolescentes, depois se tornam adultos e continuam seguindo vocês, a gente também tem uma certa semelhança, que a gente tem muito cliente que começou a frequentar, de repente o casal engravidou, a criança já cresceu, porque nós temos 23 anos de existência, né? O restaurante tem tudo isso. Então a gente tem clientes que já estão na terceira geração. Começou com o pai, depois o filho nasceu, o filho está adolescente, engravidou, casou, e aí já está com o bebê. Então é muito legal essas referências que as crianças têm também do vagão. Eles falam, né, passam ali e os pais falam, olha, foi meu filho que me trouxe aqui. Eu ia passar reto, mas meu filho mandou eu entrar. Não, e é lindo, né, lá. O jardim, é tudo muito, lá dentro, é tudo muito bem cuidado. É verdade, o paisagismo é por conta do Theo. É Eu não de muito. sei como vocês dão conta, porque é muito grande. Mari, eu também não sei. Olha, de verdade, eu também não sei como a gente dá conta, porque é o que eu falei numa outra live outro dia, é cobertura curto. A área é muito grande. Quem mora em sítio ou quem tem sítio deve ter um pouquinho de noção do que eu estou falando, porque você corta a grama aqui, amanhã já tá um maior matagal lá atrás, né? E uma área, um sítio de 7,5 alqueires, dá um baita de um trabalho. E aí quem tem restaurante, né, quem tem negócio próprio, deve saber o que eu estou falando também. O restaurante é uma coisa que te consome, você lidar com o público é uma coisa que te consome, porque você tem que estar sempre muito esperto, ligado em tudo. E aí você tem uma usina hidrelétrica que precisa de manutenção diária. Aí você tem a casa lá, então assim, é muita coisa para uma família só, né, Não, cuidar. é muita coisa sim. É bastante. Então, quando você fala que você está na correria aí no Manual do Mundo, eu te entendo, porque não é fácil você ser empresária, você ter que produzir. Filho eu não tenho, então eu não sei essa experiência. Se você tem duas filhas, você tem marido, você tem que cuidar da casa, é uma loucura, né? Sim, é super, super complicado. Mas a gente aqui, então, é isso, né? A gente consegue dar um tempo. A gente vai dando tempos, assim, porque a criança você vai dando espaço para ela, né? Você vai jogando para o outro. Talvez ter tantas coisas assim, que não são adiáveis como você tem, talvez até seja pior, viu? Não é fácil, não é fácil, mas eu acho que no meio dessa pandemia, dessa crise que o mundo inteiro está passando, existem coisas boas. Eu acho que é péssimo, assim, o momento que a gente está vivendo é péssimo e a gente tem um monte de interrogação aí que a gente não sabe o que vai ser o dia da manhã. Se o dia de amanhã vai durar uma semana, mais um mês, se, tipo, acabou o ano, acabou 2020, vamos ficar nessa. Mas ele trouxe, pelo menos para nós, essa oportunidade de fazer lives, por exemplo. Se não, a gente ia estar, se isso não tivesse acontecido, a gente estaria tocando a nossa vida normalmente, naquela loucura, naquela correria, mas olhando o copo meio cheio, a gente conseguiu se aproximar de uma certa maneira de outros clientes, porque a gente nunca tinha feito delivery, por exemplo, a gente nunca tinha pensado nessa ideia de fazer lives e conversar com alguns parceiros ou pessoas profissionais que a gente admira, como é o caso de vocês, que tem uma história muito legal para contar e tem uma relação com a gente também muito próxima. Enfim, uma série de coisas que eu acredito que todo mundo tem um pouquinho de coisa positiva para contar, né? Não, e você não sabe. Eu não sabia que você estava fazendo delivery. Eu fiquei sabendo por você. Agora, há nem uma semana. E eu já tô doida pra comprar. Porque eu preciso. Olha eu, consumista, né? Tô doida pra comprar!
Não, deixa eu me explicar agora. Não, vão achar que eu sou a consumista maior. É porque, meu, com duas crianças, né? Com a casa, tem que limpar a casa, tem que fazer trabalhar, um monte de coisa. Tipo, agora o Iberê tá lá com as meninas, né? Me rendendo pra estar aqui com vocês. Eu tenho que ter comida aqui congelada. Então, pra mim vai ser bárbaro. Tipo, comprar uma comida boa, gostosa, saborosa, caseira, que eu consigo congelar pra servir pras meninas, porque eu não posso ficar servindo hambúrguer pras meninas, salsicha, não dá. Então vai Sim. me ajudar muito. Não, fique tranquila que a gente vai te ajudar. Aliás, muita gente, como a gente não fica no centro, algumas pessoas não sabem, né? Mas a gente está fazendo no nosso perfil no Instagram e no nosso perfil no Facebook, tem um link. E aí você clica nesse link, ele vai te dar acesso ao nosso cardápio digital. E aí você pode fazer o pedido direto nesse cardápio digital mesmo. Ai, que legal! E Já tô aí, vendo aqui, tem mesmo. tem o link que dá para o nosso cardápio, aí esse pedido ele se transforma numa mensagem de WhatsApp que a gente recebe e vai direto para a cozinha, né? Então, tem Já tô aqui, ó. Veja o cardápio. E como a Tami está comigo aqui agora, com vocês, tá marcando aqui que o restaurante está fechado. isso, exatamente. É que o restaurante só funciona na hora do almoço, é das 11 da manhã até as 15 horas. Então, assim, nesse horário vocês conseguem fazer pedido numa boa. Se for Ai, para entregar na cidade, a gente entrega. Se não, a pessoa tem que fazer retirada lá no restaurante. E sabe o que é legal? Que tem muito cliente de Sorocaba e de Votorantim que liga, faz a encomenda e vai retirar no restaurante só para sair de casa um pouquinho, sabe? Para dar uma espairecida. meu, mas faz muito sentido isso, porque lá Faz. tem muito prédio, né? É, Sorocaba é tá verdade. forrado de prédio, o pessoal precisa sair. E eu já vi aqui que tem um combo de Dia dos Namorados, vegetariano, porque eu não como carne, Tem. fundo de alcachofra maravilhoso, sopa de cebola. Você sabe que a minha sogra, olha eu, fofoqueira, minha sogra vai me matar. A minha sogra, mãe de Iberê, ama a sopa de cebola de vocês. Ama e ela aprendeu a receita com a sua mãe, não sei há quantos anos, porque elas se conhecem também a vida Sim. inteira. E ela faz essa sopa de cebola lá e toda vez ela fala que aprendeu com a Gilda, toda fala que ela aprendeu com a sua mãe. E ela serve a sopa de cebola, que é a sopa de cebola do vagão. Porque a gente começou com a sopa de cebola, porque a gente abria à noite. Então tinha a sopa de cebola, o yakisoba também é um dos pratos super antigos que a gente tem lá, porque é receita de família e tal. Mas a sopa de cebola, ela marcou a vida de muita gente que ia à noite ou que no frio ia almoçar a sopa de cebola na beira da lareira ali no restaurante. Então ela é muito pedida. Hoje já temos umas outras opções de sopa também, que também estão fazendo sucesso. Sopa de lentilha, sopa de mandioca, mandioquinha com frango, uma série de outras opções. E tem para todos os gostos, e no Dia dos Namorados, para quem quiser, tem para todos os bolsos, tem para todos os gostos. Quem gosta de frutos do mar, tem frutos do mar. Quem gosta de yakisoba, vai no yakisoba. Você que é vegetariana, nem sabia, tem também opções vegetarianas, é bem legal. Você sabe que quando eu era adolescente, enfim, ficava na cidade, eu ouvia falar do vagão, né? Eu nunca tinha ido, eu fui conhecer adulta. E era muito chique ir no vagão. Olha pra você ver, era chique, tipo, na cidade, nossa, a pessoa foi no vagão tomar sopa de cebola. Olha que louco! Mas até hoje, Mari, algumas pessoas, quando vão pela primeira vez, entram com uma cara de desconfiança que eu não entendia, porque a pessoa entra, olha assim, tipo, nossa, né? Mas achando que ali é um bicho de sete cabeças e não tem absolutamente nada de sofisticado. Nossa, É um é lugar super muito. acolhedor, é um lugar muito acolhedor. É Ele é extremamente acolhedor, acolhedor. é um ambiente muito fantástico ali, aquela monte de obras de arte, aquele paisagismo bonito, mas assim, de sofisticação, de luxo, de frescurite, zero, né? Somos gente como a gente aqui. E com uma comida deliciosa. E agora eu tô sabendo que tem delivery. Exatamente, exatamente. Então, fique avisado, todo mundo está avisado aí que tem delivery, a comida é muito gostosa, feita pela minha mãe, que manda super bem na cozinha, Dona Gilda. E, Mari, o nosso tempo está ali quase que nos Nossa, daí super foi. né? Quase nos finalmente. Não quero tomar muito seu tempo, porque eu sei que você tem essa vida corrida e tem as crianças aí que devem estão ali, o Iberê está fazendo seu papel
de pai, de babá ali. Ele está acompanhando a live ou não dá tempo? Ah, eu acompanho as dele, ele com certeza não tá acompanhando. Que ele dá Não, conta não das duas, né? consegue fazer duas coisas, né? Não, é impressionante, não. Ele é tão genial para umas coisas, mas não consegue cuidar de duas meninas e acompanhar uma live. Vou puxar a orelha dele. Bom, mas eu queria te agradecer muito por ter participado e aceitado o nosso convite, porque a gente já tinha conversado antes, mas estava na maior correria. Fiquei super feliz que você conseguiu essa brechinha aí na tua agenda. Eu quero agradecer muito as pessoas também que participaram. Eu não consegui responder pergunta, porque foi pipocando um monte de comentário que eu não ia dar conta, né? E agradeço a participação de todo mundo. Teve participação aqui de família, sobrinha, priminha, Fefe, Mari, Sossô, um monte de gente aqui, filhos de amigos também participaram. E eu Você, tô vendo aqui gente falando da sopa, ó. Essa sopa é sim, gostosa. né? Vai nessa, vai na sopa que você se dá bem também. A nossa especialidade lá são os pratos à base de frutos do mar, peixes e o yakisoba, que é uma coisa super tradicional, né? Mas tudo é gostoso. Parmegiana de mignon é uma delícia. Essas sopas novas que a gente incrementou agora, as entradinhas, assim, tudo é feito por nós, né? A gente faz tudo de ponta a ponta praticamente. Então, assim, a gente serve aquilo que a gente gostaria de comer também. Então, tiro certo. E vai ser tiro certo aqui em casa. Até a Cláudia, que é uma amiga, se tornou amiga, acompanha o Manual do Mundo há muitos anos, desde o começo, colocou aqui, acabou o sufoco. Acabou o sufoco da Mari em casa. É, Eu vi Cláudia, que você acabou o postou uma foto sufoco. do seu freezer. Você postou uma foto do seu freezer com uns potinhos ali congelados que você que acho que estava fazendo e porcionando, né? Foi, aqui é só pote de feijão. O pessoal fala tem aquela piada, né? De que achei que era sorvete, era feijão. Ontem tinha um potinho na mesa, achei que era uma comida gostosa, fui abrir, era batata doce do Iberê, que agora ele cismou que quer emagrecer. Falei, nossa, não, eu preciso colocar coisa Querer gostosa no meu emagrecer no meio freezer. da pandemia é uma loucura, é um teste de resistência, né? Não, total. Apesar dele se exercitar, eu acho que o fato de estar trabalhando em casa e não sair de casa, né, atrapalha muito. Atrapalha qualquer dieta mesmo, é verdade. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigada pela participação, muito obrigada por ter aceitado o convite, Mari. Foi muito legal conversar com você, sempre muito bom falar com você. Pena que o Iberê está ali envolvido com as crianças, senão ele daria um oizinho aqui para todo mundo. E muito obrigada a todo mundo que assistiu a gente, segue a gente no Instagram, acompanha as nossas postagens e quando tudo isso passar, espero todo mundo no restaurante para ter um almoço e uma experiência muito diferente. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, Tami. Eu que agradeço. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Beijo, tchau.